Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático, canal que é dedicado para você que torce por Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. A bola da vez não está mais com os investidores. Bruno Rodrigues, né, que costuma muito usar esse termo, a bola tá com os investidores, né? Ele durante essa semana causou o maior rebuliço ao ser entrevistado pelo GE e afirmar que o atraso, né, no andamento da SAF era por culpa dos investidores, por causa da questão do lastro financeiro e por não ter respondido os questionamentos que foram enviados para eles. Um total de 45 perguntas. E aí aquilo criou um rebuliço, porque os investidores rebateram, né, no Instagram. Eu vou fazer uma breve recapitulada sobre isso. Só que agora a informação oficial é que essas perguntas se encontram respondidas e está na mão da associação, né? Então, perguntas essas feitas pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal, pela Comissão Fiscal, no caso, e pela Comissão Patrimonial. Então, dá o like, compartilha, se inscreve, ativa o sino de notificações e me ajuda aí para eu alcançar aquela marca de 3.000 inscritos, beleza? Vamos embora aqui. Então, recapitulando, no dia 15 foi revelada, né, pela Camila Souza, uma reportagem onde o título dizia: Presidente Santa Cruz responde se a SAF está ameaçada e sobe o tom contra a pressão, sou brindado. Na reportagem, né, ele dizia que o atraso não é culpa do clube, e sim que o atraso foi causado pela troca de garantia do lastro financeiro, né? Aqui, esse atraso não está na nossa conta, esse atraso foi efetivamente pela troca de garantia do lastro financeiro. Resumindo, ele botava a culpa nos investidores. E aí ele também disse, né, que os órgãos se debruçaram e fizeram um rol de perguntas aos investidores para dar garantia, né, segurança ao torcedor. E ele dizia que estava fazendo a coisa certa, e essas mais de 40, sendo precisamente 45 perguntas, está na mão dos investidores. Não está mais, é por isso que eu estou gravando o vídeo sobre isso. Então, isso causou um mau rebuliço. Os investidores não gostaram da maneira que Bruno Rodrigues falou. E no final do mesmo dia, à tarde, né, colocaram que às 16h18 daquele dia, dia 15, terça-feira, tinha recebido um e-mail com as perguntas, tá? E questionava que não era razoável que se atribua um e-mail enviado há poucas horas a responsabilidade pelo atraso de mais de 30 dias no cronograma da SAF, no Conselho Deliberativo. E aí eles falavam, né, que desde o envio da proposta ao Conselho, a Cobra Coral tem reiterado a sua total disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. Fala que solicitou diversas vezes, sem sucesso, a marcação de reuniões para tirar dúvidas justamente com os conselheiros e promover o debate, segundo o grupo investidor, com transparência. Essa solicitação não foi respondida. E nem o Conselho Deliberativo, nem o clube rebateu essas afirmações por parte do grupo investidor. Pois bem, o que é que se sabe? As perguntas chegaram no dia 15 via e-mail e ontem, dia 18, o Santa Cruz, o clube, né, recebeu as respostas. Ou seja, Gerailton coloca aqui, né, ele até faz um paralelo com a SAF do Náutico, né, onde os investidores não responderam as perguntas do conselho e encerraram as negociações. Os investidores da SAF do Santa Cruz receberam 46 perguntas no dia 15/7 e entregaram no dia 18. Aí ele coloca aqui: basta saber
se essas respostas foram satisfatórias. Um detalhe aí que chama a atenção é o seguinte. O interessante é o seguinte, é que a Ana Beatriz Venceslau, né, uma jornalista, colocou, né, assim que foi revelada essa confusão, né, essa entrevista do Bruno Rodrigues culpando a SAF pela demora do processo, por não ter respondido às perguntas, ela colocou que apurou que a maioria das perguntas listadas já são respondidas na proposta em si. Aí coloca um imbróglio em cima de imbróglio. Isso significa o quê? Que basicamente quem fez as perguntas não teve o cuidado ou a vontade, né, vamos dizer assim, de ler o contrato. Isso foi revelado, inclusive, na Rádio Jornal, onde o João Vitor Amorim trouxe essa informação, dizendo que apenas 13 conselheiros foram lá no conselho olhar, folhear, né, o contrato, que está lá disponível, né? É mais de 400 páginas, enfim. Então, apenas 13 conselheiros, no total de 500 que o Santa Cruz tem hoje, teve esse interesse. E o e-mail que o Vitor Tavares, né, Pessoa de Melo, que é o presidente do Conselho do Santa Cruz, colocou para tirar dúvidas sobre o contrato. Naquele tempo, o João Vitor Amorim tinha revelado que ninguém tinha feito nenhum questionamento via e-mail para tirar alguma dúvida. Então, a maior parte das 45 perguntas, né, mais da maioria, a maior parte, mais da metade, elas eram respondidas se a pessoa que perguntou tivesse lido o contrato. Então, isso mostra, né, que duas coisas: os investidores estão a fim de ir até o fim, de tentar, né, levar esse projeto até o fim, e mostra que o Conselho Deliberativo, enfim, os demais órgãos do Santa Cruz, não se interessaram em ler o contrato, porque fizeram perguntas que eram respondidas dentro do contrato. Então, isso é o básico. Veja, torcedor, eu não questiono o fato de questionar, né? Não é assim, receber o contrato e balançar a cabeça feito uma largatixa e concordar com tudo que está ali, não. Tem que ler, tem que tirar dúvida, questionar, isso é normal. Agora, você perguntar algo que já está dentro do contrato, a resposta, desculpa, isso é no mínimo uma falta de interesse, né? De ler, de se debruçar, de estudar o assunto para fazer questionamentos mais plausíveis. Então isso mostra muito do que é o conselho, do que é os órgãos, né, de fiscalização do Santa Cruz. Lamentável isso, essa atitude. Então, o que é que se espera? O que é que vai acontecer? Primeiro ponto, opinião minha particular, que depois dessas perguntas terem sido respondidas, né, e que essas perguntas obviamente já estão com o clube, com os órgãos do clube, possa finalmente ser marcada a análise, né, dessa proposta e a comissão fiscal, enfim, dá seu parecer, né, que nesse intervalo aí trocou de presidente, foi aquela celeuma, o Bartolomeu Bueno falou em tudo que é lugar, né, o anterior presidente, dando sua opinião, sendo contra, enfim, gerou aquele burburinho. Então, primeiro, finalmente a comissão fiscal responder, dar o parecer dela logo. E segundo, o Vitor marcar a bendita, abençoada reunião para os conselheiros votarem, né, favorável contra essa proposta. Para sim vinha finalmente a AGE, né? É o que se espera. E essas perguntas elas têm que ser colocadas pelo clube, tá? Para dar transparência, porque o torcedor ele é que tem que ter essa informação. O correto é o clube publicar, assim como as respostas, tá? Porque isso, quem é o maior interessado é o torcedor. Então todo o processo, assim como a proposta em si,
ela era para ser revelada há muito tempo para a torcida, né? O torcedor tem que saber o que tem ali. Lógico que tem algumas coisas de confidencialidade, enfim. Mas a nata da proposta a torcida não sabe. Só sabe por alto porque tá todo mundo debatendo em rádio, nos canais alternativos, enfim. Mas a nata a turma não sabe. Assim como ninguém sabe realmente as perguntas. As 45 perguntas. Então, isso tem que ser revelado para o clube para mostrar que tem transparência, né? E a votação, ela sendo feita, tem que ser uma votação que mostre quem é contra e quem é a favor, entendeu? Isso é a coisa mais democrática. A votação ela não pode ser sigilosa, né? Porque o torcedor tem que saber. Porque quem é o mais interessado é o torcedor. Mas, conhecendo o clube que eu torço, acho pouco provável, tá? E essas perguntas, mais cedo ou mais tarde, elas vão ser vazadas. Eu não vou vazar, tá? Não tenho essa liberdade para fazer isso e também não é no meu feitio querer aparecer para fazer isso. Mas, realmente, as perguntas, uma boa parte tá no contrato a resposta. Isso é uma coisa hilária, para não dizer outra coisa, tá? Então, a bola da vez está com a associação. Então, cabe agora seu Bruno Rodrigues, que falou tanto que os investidores estavam atrasando o negócio, fazer o processo andar. Vamos aguardar o que é que vai acontecer. Comenta aí, me diz o que é que tu acha, tá bom?